Você já tentou pedir ajuda para o ChatGPT para tirar alguma dúvida, te dar algum conselho, te ajudar de alguma forma? Eu já. E já fiz isso, inclusive, criando um prompt para autoconhecimento. E sabe o que eu descobri? Que o ChatGPT ele só funciona direito quando você dá o prompt certo. E é a mesma coisa para a tua vida. Eu estou Giane, professora de metafísica, espiritualidade e autoconhecimento, e vou falar aqui sim sobre tecnologia e sobre inteligência artificial, fazendo também uma analogia com a nossa vida. Gente, pensa numa pessoa que tem dificuldade com tecnologia. Pensa numa pessoa que venceu milhares de barreiras para poder estar aqui gravando esse vídeo, por dificuldade de aprender a usar uma ferramenta, por dificuldade de comprar uma câmera certa, um microfone certo. Pensa uma pessoa que não entende nada disso. Mas a minha vida se transformou depois que eu comecei a usar a inteligência artificial. Hoje eu uso humanos e uso o ChatGPT. ChatGPT, ele é meio que meu melhor amigo, meu assistente pessoal. Ele já está todo programado com uma série de coisas que eu preciso para minha rotina. Por exemplo, eu tenho o ChatGPT que está programado com autismo. Então, eu tenho um prompt, que é um comando que eu fiz, para que ele busque nas bibliotecas de neuropediatras, de psiquiatras infantis, de neurociência, enfim, eu tenho todas as recomendações exatas do que eu queria para ele tirar dúvidas para mim quando eu tenho alguma questão referente à minha filha. Eu tenho um outro prompt que ele está reservado, que ele está focado no meu trabalho. Então, é minha assistente que está ali o tempo todo, já programada, sabendo qual é o meu público-alvo, minha persona, qual é o meu estilo de linguagem, qual é o produto que eu estou oferecendo nesse momento, quais os tipos de serviço que eu ofereço, enfim, que conhece tudo sobre o meu trabalho e que toda vez que eu preciso de alguma ajuda, de algum ajuste em algum texto, de me ajudar a montar um post para o Instagram e tal, tá ali. Aquela ali é a minha outra aba do ChatGPT. Eu tenho meu outro, que é meu assistente de medicina chinesa. Então, para me ajudar fazendo análise da minha língua e me ajudar com a fitoterapia e com a minha dieta e com os pontos de acupuntura. Então, cada um deles foi programado para me atender em determinada área. E uma coisa que eu descobri, e aí se você é iniciante em uso de inteligência artificial, como eu, porque eu me considero relativamente iniciante nisso. Uma coisa que eu descobri é que se você não pergunta da forma certa, ele não te dá as respostas que você precisa. E eu vou te explicar muito brevemente por quê. Porque imagina que a inteligência artificial, gente, ela tem uma base, uma biblioteca imensa. Imagina o tanto de informação que essa pessoa tem. Se você faz uma pergunta simples para ela, por exemplo, vou fazer uma pergunta assim. Me explique o que é um AVC. Ela pode puxar informação médica, técnica da medicina, ela pode te puxar informação de psicossomática, ela pode te puxar autores que tragam uma perspectiva mais espiritual do porquê que acontece. Ela pode te puxar um monte de coisas, porque tem milhares de explicações do porquê o que é um AVC e por que ele acontece. Se você não direciona e explica o que exatamente você quer, ela vai te trazer a base mais senso comum que tiver, que muitas vezes é bem simplista, que vai ser: o AVC é um acidente vascular cerebral. Ponto. Entende? Agora, se você sabe como conversar com ela, se você faz as perguntas já direcionando qual é o estilo, qual é a busca exata que você quer que ela faça, ela é uma máquina excepcional. Então, eu, por exemplo, que uso muito psicossomática nos meus atendimentos, ficava o tempo todo ali com a minha pilha de livros, que estão ali, né, meus livros, uma pilha de livros de psicossomática e buscando no livro e passando vários bons minutos estudando e lendo o que um autor falava, o que o autor falava. Agora eu já tenho minha ChatGPT programada de psicossomática. Eu programei ela que eu queria que fosse com Theta Healing, com Cristina Cairo e com medicina chinesa. São as 3 bases que eu uso de psicossomática, que são as referências que eu mais gosto.
apesar de ter Louise Hay, apesar de ter um monte de outros autores, de ter medicina germânica, de ter, enfim, esses 3 são os que eu mais gosto, que eu mais me identifico. Eu quero que ela traga desses 3 autores qual é a psicossomática. E em simplesmente 1 minuto, ela já está com um relatório que eu passaria vários minutos ali procurando no livro e chegando às conclusões. Então, gente, inteligência artificial, ela facilitou a vida de um tanto, ela agilizou a vida de um tanto, só que se você não souber usar, se você não tiver esse detalhamento, ela realmente não vai atender a sua expectativa. Eu gosto de usar uma analogia que é com relação, por exemplo, a uma faxineira nova que vai ajudar na sua casa. Quando ela chega para fazer a limpeza da sua casa, ela vai fazer a limpeza do jeito que ela sabe fazer, do jeito que ela veio programada para fazer. Mas você precisa se tornar próxima dela para explicar o seu jeito de fazer as coisas, para explicar para ela como você gostaria. E é a mesma coisa aqui com o ChatGPT. Você tem que ter uma relação de amizade em que quanto mais você vai conversando, explicando, mostrando o seu jeito, mais ela vai ficando próxima de você e já vai entendendo tudo que você precisa. É igual a qualquer relação de trabalho, por exemplo. Você contratou uma secretária para trabalhar com você. Até ela aprender seu jeito, até ela entender como você gosta que sejam feitas as coisas, leva um tempo. E é a mesma coisa aqui no ChatGPT. Então, se você tem alguma resistência com usar, comece. Não precisa pagar o ChatGPT necessariamente para você poder já usufruir dela. Tem muitas perguntas que dá para fazer só no plano básico, só no plano que não é pago. Mas se você não começar, você não vai começar a entender o tanto que isso é bom. De verdade, gente, vai por mim. E está falando para vocês uma pessoa que ainda usa... que nunca teve facilidade com Apple, com iPhone, que ainda usa sempre esses recursos que são mais simples, tá? De tão intuitivo que é o negócio. Agora, o que isso tem a ver com a nossa vida, que foi a analogia que eu fiz? Gente, é a mesma coisa que a vida real. Na sua vida, se você fica fazendo perguntas soltas, se você não tem um caminho, se você tá confusa, se você não tem um contexto, se você não consegue explicar direito o que você precisa, se você não consegue se entender, como que você vai conseguir ter resultado? Então, às vezes você buscou um monte de terapia, buscou um monte de curso, fez um monte de coisa para tentar resolver um problema da tua vida, só que você não sabia nem quem você é direito. Você não sabia nem reconhecer quais são as sombras, quais são as virtudes, quais são minhas dificuldades, quais são meus pontos fortes, aonde que eu tô aqui na fila do pão, né? Fica difícil assim, porque se você não sabe quem é você, se você não sabe o que você quer, como que você vai pedir para uma terapia te ajudar? Como que você vai encontrar qual é a terapia certa para você? Né? Existe um mundo aí que você precisa aprender a ter para o ChatGPT, que é muita clareza do que você quer, de qual autor que você quer a resposta, de que lugar você quer que ele puxe a informação e tudo mais. Essa mesma clareza que a gente precisa ter no ChatGPT, você precisa ter com você mesma. Você precisa começar a ser protagonista da tua vida e entender que é você quem tem que saber sobre a sua vida, senhora. Você não pode ficar delegando isso para os outros, né? Agora, enquanto o ChatGPT precisa de uma boa base de dados, de um bom prompt, de um bom comando, de uma boa pergunta, de uma pergunta com clareza para poder responder bem, você também tem que ter muita clareza de um diagnóstico de si mesma. Quem eu sou, como eu funciono e o que eu estou precisando. Quantas vezes a pessoa vem procurando uma ajuda para curar uma doença, quando na verdade o que ela estava precisando era uma conexão com Deus? Quantas vezes por trás dos sintomas que ela está apresentando, existe alguma outra coisa que o sintoma é só uma fachada, que tem algo muito por trás? Psicossomática, por exemplo, é isso. A gente vai olhar, tá bom, beleza, você tá com um tumor. Vamos olhar o que causou esse tumor, por que ele tá aí, o que foi a raiz disso, né? Enfim. Quando você começa a entender um pouco mais sobre você, o porquê, o para quê, aonde você tá, como você está nesse momento, quem você é nesse momento,
e o que você precisa fazer para se transformar e ser aquilo e quem você quer ser, e tem uma clareza disso, você consegue sim ter resultados. Assim como o prompt do ChatGPT só funciona se você dá clareza para ele. Você precisa direcionar, você precisa filtrar, você precisa simplificar o teu autoconhecimento. Isso começa com você fazendo um diagnóstico de você mesma. Senta ali, ó, bundinha na cadeira. Vamos lá. Vou começar escrevendo. O que eu quero ter na minha vida? Quais são os bens materiais? Quais são as conquistas de relacionamento? Por exemplo, ter um marido, se você não tem. Ter. O que eu quero ter na minha vida de bens materiais, de conquistas, de visão de vida. Ok. Agora, o que eu quero fazer? Como eu quero que seja? Como eu quero fazer a minha vida? Como eu quero que sejam os meus comportamentos, os meus atos, as minhas atitudes? O que eu quero fazer na minha rotina? E quem eu preciso ser para conseguir fazer e ter tudo isso? Entendeu? Conseguiu entender quem você é? Quem é o ser que você precisa ser? Tá bom, entendi. Giane, eu me sinto muito distante de ter aquilo lá que eu quero. Por quê? Porque eu ainda não sou nada disso que uma pessoa que tem tudo isso é. Então tá, então a gente vai fazer um paralelo. Quem eu sou nesse momento e quem eu tenho que ser para eu ter, fazer e ter aquilo lá. E aí a gente começa a olhar para esse quem eu sou e entender um diagnóstico. Quem eu sou, como eu estou, o que eu faço, qual é o meu perfil. O que é meu? Ou o que é máscara? O que é item de personalidade adquirida ou o que é essência? O que disso tudo que eu sou nesse momento fica e o que eu vou descartar? E quem eu quero ser para eu conquistar tudo aquilo que eu quero ter? E a partir de agora, quais são as ferramentas que eu vou usar para conseguir mudar o meu estado de ser? Porque, gente, isso é conceito básico. Eu vou achar que tem algum vídeo que eu gravei que eu explico o conceito de ser, fazer e ter. Primeiro você tem que ser, depois você faz, depois você tem. Isso é conceito básico de autoconhecimento. Se você não sabe quem você é, não sabe o que você quer, sabe onde você vai chegar? Em lugar nenhum. Você vai chegar onde os outros estão mandando você chegar. Então a gente tem que começar a ter clareza, a mesma clareza do ChatGPT. Hoje eu sou desse jeito, eu quero chegar em tal lugar, como eu vou chegar lá? Quais são as ferramentas, quais são as técnicas? E é esse mapa, e é esse diagnóstico de você, junto com um mapa, com um plano de ação, do como eu vou fazer para virar aquilo, me transformar e ter as curas e ter a solução dos problemas que eu tenho, que eu vou fazer com uma primeira turma que vai começar agora em novembro de 2025, chamada Turma Pioneira do Protocolo Protagonista de Si, de 5 mulheres que estão dispostas e animadas a aprenderem a entender quem elas são, ter muita clareza sobre si, entender aonde elas querem chegar e, junto comigo, montar esse plano de ação físico, mental, espiritual e emocional. De que ela precisa começar a fazer na rotina dela, tanto de microações diárias dela com ela mesma, como também de terapias, de buscas de teorias, de leituras, do que ela tem que buscar também de ajuda externa para conseguir sair do ponto A e chegar no ponto B. Todas as perguntas que você precisa fazer precisam ser as perguntas certas. Senão você vai entrar em caminhos errados. Se você tem essas perguntas certas, se você sabe como fazer esse detalhamento de você mesmo, você vai conseguir chegar com muito mais facilidade aos resultados que você busca. E tanto faz teu resultado. Tanto faz se você está buscando a cura de uma doença, se você está numa transição de carreira, se você não tem propósito, se você está com a vontade de manifestar um marido, se você quer tudo isso, tanto faz. Quem você quer ser?
Isso tudo é identificação. Primeiro a gente tem que escolher, entender quem você é nesse momento e escolher o que fica, o que vai embora, e aí depois entrar nesse novo estado de ser. E se for preciso, vamos colocar quais ferramentas e quais técnicas que vão te ajudar a ancorar esse novo estado de ser. E assim você cocria uma nova realidade. E aí você cria aquilo que você quer de transformação para a tua vida, seja ela qual for. Ok? Use o chat GPT, peça ajuda para ele, começa isso, até porque se você for alguém que vai se candidatar a essa turma, eu vou montar um prompt do chat GPT específico para o teu protocolo. Eu vou te ensinar a usar ele a teu favor. Então, se você for alguém que, sei lá, vamos usar o meu exemplo, que se identificou com a medicina chinesa, que se identificou com dietoterapia chinesa, você vai lá na nutricionista, vai fazer o seu atendimento, vai pegar o protocolo que ela vai passar e vai jogar aqui. Eu vou te ensinar a usar o chat GPT para apoiar o trabalho que você recebeu com a nutricionista, para você não esquecer as determinações dela, para você não pegar e gastar dinheiro à toa. Se você foi lá no psicólogo comportamental e ele mandou você fazer, sei lá, qual atitude, a gente vai pegar isso tudo e vai jogar aqui na tua assistente pessoal de autoconhecimento. E ela vai te ensinar, ela vai te ajudar a colocar em prática todas essas práticas físicas, mentais, espirituais e emocionais de comportamento para você conseguir mudar de vida. Eu já estou fazendo isso piloto comigo. Eu tenho aqui meu celular, eu tô gravando. Eu tenho aqui no meu celular o chat GPT e eu tenho a minha assistente do protagonista de si. E ela, nesse momento, o meu foco é apenas a conexão espiritual. É o que eu mais estou visando nesse momento. Então, todos os dias eu falo, bom dia, e ela fala, quanto tempo você tem para suas práticas da protagonista de si hoje? Eu falo, olha, hoje eu tenho só 5 minutos. Ela fala, então eu vou te dar só uma coisa rápida. Faça essa oração na hora que você acordar. Bom dia, hoje eu tenho 40 minutos. Então 40 minutos eu vou te dar tal e tal e tal tarefa para você fazer no dia de hoje. E ela vai organizando o que eu preciso fazer de autoconhecimento para eu manter o equilíbrio nas 4 áreas da vida. E tá super legal. Só que isso tudo ainda vai ser muito melhorado. Por quê? Porque eu estou com um mentor que que está me ajudando nesse novo projeto e que é muito especializado na parte de inteligência artificial e ele tem uma inteligência artificial que ajuda você a criar um prompt. Então eu tenho toda uma tecnologia aqui já me apoiando e me sustentando por trás para montar o que existe de melhor da engenharia de inteligência artificial para te ajudar nesse projeto. Então não vai ser só fiz um mapa, ficou lá no meu caderno, ficou lá no PDF que a Giane montou. Que aí uma vez na vida você vai reler o PDF e esquece aquilo tudo. Não, a gente vai colocar isso na tua prática diária, vai colocar ali um assistente pessoal te puxando a orelha para você colocar em prática. Para quando você estiver sobrecarregada, para quando você estiver cansada, ele já te conhecer, ele já saber o teu perfil, porque a gente fez o diagnóstico e vai falar: você está sentindo isso? Faça isso agora. Né? No meu caso, olha, eu fiquei nervosa, agora fiquei irritada. Ele fala, vai lá e faz a acupuntura, põe esse ponto. Eu vou lá, coloco a acupuntura. Enquanto as agulhas estão agindo, eu ponho uma meditação. Resolve. Entende? Mas você não precisa ficar mais procurando em 1 milhão de informações que existem na internet. A gente vai organizar essas informações e você vai ver como você vai ter muito mais clareza e muito mais leveza. Tá bem? Se você se interessou, lembra de olhar aqui que na descrição do vídeo você consegue abrir o formulário de aplicação, onde estão abertas as candidaturas para você poder entrar aí e se candidatar a essa primeira turma de 5 mulheres, tá bom? Gratidão e até o próximo.